mesmo. O Vascaíno tá dizendo aqui, obrigado, meu Deus, pegar CSA é uma dádiva de Deus. É, vai sonhando. O Grêmio disse a mesma coisa. E vocês tomaram 4 de uma equipe chamada Cabelo, lá da Venezuela. Bom dia! Tiagão, começar o vídeo terça-feira com essa cara. O que houve, irmão? Família, hoje um vídeo diferente. Vamos fazer aqui um react. Ontem foi definido as oitavas da Copa do Brasil, sorteio. O Vasco vai encarar o CSA. Isso mesmo, não é novidade para ninguém quando um time de menor expressão, sei lá, Série D, Série C ou Série B, a gente viu aí o presidente do Operário comemorar quando saiu no sorteio Vasco da Gama. Então isso não é novidade. Por tudo que a gente vem construindo nos últimos anos e pelo atual momento. Então a gente vai reagir aqui a alguns torcedores do CSA, bem interessante para a gente debater esse confronto. Claro que vamos falar também dentro do campo, estava ali buscando algumas informações, assistir os melhores momentos do jogo contra o Grêmio, contra o Bahia e também contra o Ceará, né? 3 times da Série A, havia alguns jogadores, o camisa 10 é interessante, tem um jogador lá experiente, o Camacho, né, que foi revelado no Flamengo, passou por Corinthians, Atlético Paranaense, então vamos debater esse confronto dentro de campo também. Mas assim, me incomodou demais, porque, família, eu vou até iniciar aqui o vídeo destacando essa postagem que eu estava vendo numa página, numa outra rede social, tá aí, ó, saldo de gols de cada time do Brasileirão Série A de 2003 até 2024. É isso mesmo. Olha o Vasco. Olha o Vasco. 107 negativo. A página até destaca aqui, eu concordo. O Vasco não acabou porque é gigante. E é gigante por causa da sua torcida. Porque, de fato, isso aqui é uma covardia. 107. Olha só, cara, perto do Sport, do América Mineiro, do Atlético Goianiense, da Chapecoense. Ah, Thiago, mas o Vasco disputou, né, mais competições, né, em relação a esses times. Não interessa. O Vasco não deveria estar aqui nessa situação. Vasco que o Fluminense tem 60 gols positivo. Que isso, cara? Onde o Vasco vai parar, família? Mas assim, vamos focar em 2025, tá? Projetando o restante da temporada, o Campeonato Brasileiro, né, que a gente precisa melhorar, Copa do Brasil, Sul-Americana, porque é um 2025 diferente, né? A gente vem falando isso aqui, parece brincadeira, mas sinceramente eu tô acreditando num milagre também. Porque foi Crystal Palace, foi Tottenham, foi Bolonha, Harry Kane foi campeão, né? Teve um time lá da Holanda que ganhou a Copa da Holanda depois de 93 anos, campeão argentino agora, você viu? Primeiro título na história do Platense. Não é possível. Fui ver também uma postagem dessa aí que a inteligência artificial botou o Vasco sendo campeão da Sul-Americana. Tô me agarrando a tudo, família vascaína. Tô me agarrando a tudo. Mas uma coisa a gente precisa pontuar em relação a esse elenco do Vasco, que vai encarar, né, o CSA, o time da Série C. Tá? Assim, família, quando você pega o Vasco ali antes de 2023, que foi, né, o Vasco virou uma SAF, comandado pela 777, até então, né, com salário os salários em dia, o Pedrinho falou quando assumiu, provavelmente o Vasco ia atrasar os salários, mas ainda bem que ele assumiu, então, mas de lá pra cá isso não acontece mais, a gente não tem esse tipo de notícia. Eu sei que isso não deve ser exaltado, né, um clube de futebol deveria honrar com os compromissos, mas pelo passado que a gente, né, tinha, a gente tem que exaltar isso também. Pra gente destacar aqui o comportamento dos atletas, porque isso incomoda. Quando eu venho aqui e falo que o Vasco tem o melhor elenco desde 2012, eu não estou mentindo. Você pode discordar de mim, mas é só você pegar 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, você vai ver que esse é o melhor elenco do Vasco desde 2012, que foi o time que bateu ali nas quartas de final da Libertadores, né, que o Diego Souza perdeu aquele gol e o Cássio, né, saiu como herói. Então, desde aquele ano, o Vasco tem o seu melhor elenco, com salários em dia. Então o Vasco paga 900 mil, a gente ficou sabendo agora, né, pro Jair, que nem titular é. O Vasco paga 1.700.000 pro Felipe Coutinho. O Vasco deve pagar, sei lá, 800, 900 pro Verratti. Então olha isso. Não pode passar por esse tipo de coisa. Não pode ser eliminado pro Nova Iguaçu. Não pode brigar até a última rodada em 2023. Não pode tomar de 4 pro Criciúma dentro de casa. Não pode perder pro Puerto Cabello por 4-1. Um time amador. Não pode perder da maneira que perdeu para o Vitória. Porque quando você encara um time como o CSA, com todo respeito, eu estava acompanhando aqui os lances, faz uma festa muito bonita, vai ser um jogo de muita pressão lá, mas os argumentos utilizados aqui que a gente vai reagir tem que incomodar esses filhos. Desculpa, gente. Desculpa, mas não pode.
Não pode. Uma galera me incomodou, tá? Me incomodou a maneira que um torcedor do CSA estava falando dos jogadores que representam o Vasco nesse momento. Então, assim, eu sei que esse vídeo não vai chegar até vocês. Não precisa motivar ninguém, né, para conquistar um título no Vasco, para passar para as quartas da Copa do Brasil. O torcedor não precisa motivar vocês. Vocês estão com um salário com muito papel colorido no bolso, muito papel, e jogam no Vasco. E jogam no Vasco. Quantos vascaínos queriam ter a vida de vocês? Então, assim, é jogo difícil, não tem moleza no Brasil, no mundo, né? Todo mundo hoje, né, tem esse argumento. Eu não aceito, tá? Tô sendo ignorante, eu não aceito passar de fase com dificuldades contra o CSA. Não pode. Vocês têm que mostrar por qual motivo vocês jogam no Vasco, tá bom? Pelo amor de Deus. Desculpa, família, porque você vai acompanhar aqui comigo e aí você vai me entender. Vamos lá. A situação em que o Vasco se encontra nesse momento, acho que é um adversário daqueles que a gente achava que teríamos uma chance, seria Retrô, o próprio clássico, né? Atlético Paranaense, enfim. E o Vasco da Gama está ali na 15ª posição, com 10 pontos em 11 jogos. Então, é um adversário que está passando por muitas dificuldades, e com certeza, é um adversário que dá para passar. Assim, pezinhos no chão, com humildade, não achar que vai ser uma coisa fácil, porém, daqueles adversários que nós achávamos que seria praticamente impossível, o Vasco não está nesse meio. Flamengo, Palmeiras, o Inter, enfim. Aí faz sentido. Bahia, né? Essas equipes são muito fortes, estão jogando futebol de alto nível, então seria Nem muito todos, difícil nem todos. seria um sonho, assim, um feito estratosférico passar por essas equipes. Mas quando você vai ver a realidade do Vasco hoje, você vê que o Vasco tropeça com muitas equipes, jogando muito mal. Perdeu agora um jogo que eu estava assistindo contra o Vitória, com um jogador a mais, conseguiu perder o jogo. É o que eu tô falando, foi o recado inicial. Então, você vê que o Vasco não tem jogo. Esse tipo de derrota causa isso. Faz um adversário da Série C acreditar. Até se recuperando agora, né? Mas aproveitamos bem a possibilidade, a situação em que encontramos o Grêmio e passamos por cima do Grêmio. Ganhamos aqui no Repelé, fomos lá e seguramos o empate. Vai sair agora o resultado do mando de campo, né? Vamos saber o mando de campo. Já está definido, né, família? A gente vai definir em casa. Se vai ficar, enfim, ainda não sortearam aqui, eu vou estar de olho aqui para vocês, mas é um adversário que, inclusive, no nosso pré-sorteio aqui, né, estávamos fazendo o vídeo ao vivo aqui, e muitos torcedores queriam o Vasco, é porque viam nele, e veem nele, uma possibilidade real do CSA passar. Escutou, João Vitor? Já eliminou o Vasco. Então, vamos lá, gente. Mundo, né? Um Vasco que era uma seleção naquela época, e o CSA conseguiu eliminar, em 2 jogos também. E agora teremos mais esse confronto pela Copa do Brasil, onde o CSA tem plenas condições, com toda a modéstia, de passar. Eles lá devem estar também muito satisfeitos, né, e terem pego o CSA. Com certeza estão muito satisfeitos. Né, devem estar bem satisfeitos. Mas nós também, né? Eu não queria ter pego o Bahia, e graças a Deus pegamos o Vasco. Com todo respeito, né? O Luiz Santos, o confronto da zebra no G1 é o Vasco e CSA. O confronto de quê? Da zebra. Da zebra do G1. Olha, eles estão lá satisfeitos de ter pego o CSA, né? E nós aqui também. Cada um com sua convicção. Eu tenho certeza que dá para passar pelo Vasco, como a maioria da torcida do CSA. Então, e eles acham e têm certeza que dá para passar pelo CSA. Compreende isso aí? Vamos assim até lá. Né? E dentro do gramado, dentro do jogo, nós saberemos quem vai passar. Mas se você fosse optar, né, e preferir, sei lá, entre Flamengo e Vasco, você queria quem? Se fosse Palmeiras ou Vasco, você queria quem? Pegar quem? Se fosse Red Bull Bragantino ou Vasco, você queria pegar quem? É o Vasco, pô. Se fosse Cruzeiro ou Vasco, você queria pegar quem? Eu queria pegar o Vasco. É só você fazer uma análise de exclusão. Se fosse o Retrô e o Vasco, eu queria pegar o Retrô. Ou se fosse o Clássico ou o Vasco, eu pegaria e queria o Clássico. Mas os demais, todos eles, Atlético Paranaense ali, que também não está bem, seria uma outra situação. Mas Botafogo e Vasco, você prefere pegar quem? O Botafogo. O Vasco, claro, o Vasco. Fluminense e Vasco, você optaria em pegar quem? O Vasco. São Paulo ou Vasco, você optaria em pegar quem? O Vasco. Então o Vasco é uma das equipes mais frágeis nesse momento de você enfrentar. E o CSA pegou. Então, por exclusão, na lógica do pensamento de quem acompanha futebol, o Vasco não é uma equipe que assombra ninguém. Não assombra, velho. Está longe disso. Então, para nós, que nesse ponto aí dos 16,
somos uma zebra, nós somos uma zebra aí, né? Tem equipes piores que a gente aí, mas nós não somos favoritos, né? Não é isso? Então, por não sermos os favoritos, precisamos pegar quem? Uma das equipes mais fracas. Qual é uma das equipes mais fracas? O Vasco. Pronto. Por exclusão, logicamente, ninguém queria pegar outra equipe, senão o Vasco, além dessas que eu falei, Retrô ou o Clássico. O Vasco é um time que está sem brio. Foi para a Venezuela e tomou 4 de uma equipe amadora. O Vasco estão falando de vocês aí. E tomou 4 de uma equipe amadora. Repito, vi o jogo do Vasco contra o Vitória, fiz uma betzinha lá e ganhei um dinheiro, porque eu apostei no Vitória. Quando eu cheguei para ver o jogo, o Vitória estava perdendo de 1-0 e com um jogador a menos, o Vitória. Mas mesmo assim, mantive a aposta, o Vasco tomou 2 e muito sufoco. Um jogador a mais o Vasco estava. Então, assim, tá despencando na tabela da Série A. Não é um time de Série A hoje o Vasco. O Vasco não é uma equipe de Série A hoje. Tá? Pode ser que se recupere daqui para frente, mas hoje não é. Não é. E possa ser que daqui a 2 meses, quando será o confronto, o Vasco seja melhor. Vai ter tempo para o Diniz treinar e tal e tudo mais. Mas só que o esquema do Diniz, repito aqui, é um esquema suicida. Pode dar certo como pode dar muito errado. Eles podem vir para cá achando que vão ganhar o jogo aqui em Maceió e tomar 3-4. E daí Olha acaba isso, o confronto cara. no primeiro jogo. Tá? É preciso que o torcedor tomar entenda 3-4 nem é isso, possível, cara. E é bom que o torcedor do Vasco ache que eles pegaram loucura, cara. Mesmo igualzinho o torcedor do Grêmio. Igualzinho a imprensa gaúcha achou que viria aqui e iria massacrar o CSA. Igualzinho. Então, assim, esse fator torcida, eles têm um fator torcida em São Januário que é muito forte, mas nós temos aqui também. Eles sempre que vêm para cá, eles tomam tromba do CSA no Rei Pelé. Porque é uma torcida que marca a presença dentro do estádio. O Vasco tem uma torcida nacional fora do estádio. Dentro do estádio é a que conta, é a que pressiona, é a que muda jogo, é a que faz o seu jogador não se escorar, não se esconder. A torcida dentro do estádio faz o jogador jogar cada vez mais. Inclusive, repito, se não fosse a torcida do Vasco, bastaria situação bem pior. A do CSA também. Mas dentro de casa, as equipes fazem muita diferença, essas torcidas fazem muita diferença. E eles têm lá, e nós temos aqui também. Se eles têm bala lá, nós temos bala aqui também. De torcida, de pressão, de caldeirão dentro do estádio. Jogar melhor fora de casa, hein, gente? Vamos lá, hein? Diniz achar que vai chegar aqui, vai sair tocando 4, 5 passes dentro da área com o goleiro, vai sair construindo o jogo de trás, no Rei Pelé, vai dar aquela mesma coisa que deu com o Grêmio aqui. Então seria até bom que eles lá se alimentassem. Não, tem time para ir de salto alto aí, não. Pegar uma baba. Seria bom eles se alimentassem disso. A gente tem que golear vocês. Se até golar ou aqui, ele, né? Golear. Para darem para eles se alimentarem disso, mais ainda, porque é bom que eles venham para cá de salto alto. Mas lá aqui, quem vive aqui sabe da realidade que aqui o bicho pega dentro do Rei Pelé. O CSA contra o Vasco, eu, como torcedor, eu pensava, poxa, eu prefiro que o CSA pegue um adversário que esteja ou na C ou na B. No caso, poderia ser um clássico contra o CRB, ou um jogo contra o Atlético Paranaense, que são os adversários da Série B, ou então jogar contra o Retrô, que é o adversário ali direto da Série C. Porque são times que têm menor poder aquisitivo, né, tem menos recurso, tem menos elenco, obviamente. Então, pra mim, eu queria um desses, né? Agora, se não pudesse enfrentar um desses aí, teria que cair contra um dos times que tá lá na briga contra o rebaixamento, né? No caso, a equipe do Vasco, nesse ano, ainda não engatou, né? Assim como, por exemplo, se tivesse enfrentado a equipe do Internacional, né? Que também não tá numa boa fase no Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians também tá em um momento bem conturbado, né? Claro que a situação atual das equipes, daqui a 2 meses pode mudar completamente, mas atualmente, falando no agora, a equipe do Cruzeiro é um time bem mais forte que o time do Vasco. Não é que eu tô dizendo que vai ser fácil para o CSA, vai ser muito difícil. O Vasco, ele é favorito no duelo, no confronto, mas o CSA já mostrou ali contra a equipe do Grêmio que é um time que sabe jogar bola, que consegue bater de frente assim, com adversários mais fortes. Tem uma estratégia de jogo ali que consegue até se adaptar em alguns momentos, né? E se aproveitar ali de contra-ataques, jogadas em velocidade, brechas, né? E a equipe do Vasco é um time que ele não é tão consistente assim, né? Então o CSA pode se aproveitar aí de alguns problemas que vive a equipe do Vasco da Gama. Como é que o Igor Magalhães vê treinador do CSA na Copa do Brasil? Nós lutamos muito para isso, né? De chegar nesse momento, nessa fase. Uma grande equipe, uma equipe de muita tradição, uma grande camisa, uma camisa pesada. Nós vamos continuar na nossa humildade, trabalhando muito forte. Eu acho que tem outras metas antes desse confronto. Nós sabemos que são 2 duelos. O importante é você se manter vivo no último duelo, o que importa. E a nossa meta é essa. Nossa meta é levar o jogo para São Januário, se não me engano, o segundo jogo é lá. Levar o jogo para São Januário vivo, para condicionar uma briga leal, uma próxima vaga.
para uma próxima fase, desculpa. Então, nós sabemos que o favoritismo é sempre do Vasco, porque a história dele já condiz tudo, mas nós já sinalizamos em todas as competições que nós somos humildes, mas nós não abrimos mão daquilo que nós queremos e vamos em busca disso. Tá vendo aí? Por que me incomodou? Agora, você é hipócrita aqui não? Tudo dentro de uma realidade. Principalmente o primeiro que eu reagi, não falou nenhuma mentira. Né? Só que é exatamente isso que eu estou falando dos jogadores do Vasco nesse momento. Nesse momento, atletas que ganham muito bem em comparação a outros jogadores. Então assim, você não pode, cara. Você não pode ficar ouvindo esse tipo de coisa. Não pode. Poxa, o próprio João Vitor, o Vasco vai pagar 42 milhões por um zagueiro. 42 milhões com isso, com metas que ficou na Série A, 42 milhões. Você não pode estar ouvindo esse tipo de coisa. Com todo o respeito. Então assim, eu sei que é uma loucura da minha parte, um momento de raiva, mas tem que golear. Tem que golear. Vocês têm que mostrar por que vocês jogam no Vasco com muita personalidade, com muito tesão, com muita vontade, não dá chance para o adversário. Mostrar realmente quem é o time grande. O jogador que joga em time grande. Pelo amor de Deus. Eu sei que tem muito tempo, tá, família vascaína? Mas, né, a gente está destacando aqui. Tá na tela para vocês, né? Os jogos de ida na semana de 30 de julho. Então pode ser ali, né? 29, 30, dia 1º, que seria numa quinta-feira. E os jogos de volta na semana do dia 6 de agosto. Então, muito tempo para o Vasco trabalhar visando esse confronto, né? Como um amigo disse aí, né? O Vasco já encarou o CSA em 2 oportunidades na Copa do Brasil, e uma coincidência, né? Oitavas. Em 2002, o Vasco passou, ganhou o primeiro jogo por 4-0 e perdeu fora de casa por 2-1. E em 92, como ele disse aí, né? Foi eliminado. Empatou fora de casa, 3-3, e perdeu em São Januário por 1-0. Assim, em relação a contar com reforços para esse jogo, eu acho muito difícil, tá? Pelo que o CEO do Vasco falou ontem, né, vai tentar qualificar o elenco, mas o que parece vai, né, contratar jogadores naquele sentido de apostar. Né? Parece que não vai chegar a nenhuma certeza. Claro que o Vasco precisa, né, um zagueiro seria essencial com status de titular, e também um ponta, na minha visão. Um ponta seria muito importante. Esse ponta de velocidade, de atacar espaço, que é rápido, que dá tapa na frente, que seria o Lloyd Augusto. Mas infelizmente é 22, beleza, é maluco, beleza. Então dificilmente vai chegar, né, algum jogador para ser titular, imagino eu, vou ficar na torcida, mas o Vasco com esse time tem totais condições de ganhar do CSA. E de fato, vive ali uma temporada interessante, né, dentro das competições que participa, tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, passando pelo Grêmio, que é um time da Série A e que nesse momento está na frente da gente, 5 pontos, né, tá com 15 pontos. Na Copa do Nordeste também conseguiu a classificação, vai jogar esses dias aí as quartas da competição, classificou no grupo do Bahia na segunda colocação, por exemplo, à frente do Ceará, que é um time da Série A. E aí eu fui assistir, né, alguns lances dos confrontos que o CSA enfrentou, Ceará, Bahia e também o Grêmio. O que eu tirei, família? O jogo contra o Ceará não foi na casa do CSA. Então, assim, o primeiro tempo, pelos lances, um jogo muito truncado, poucas oportunidades. No segundo tempo, um Ceará mais em cima, criando mais jogadas. E assim, dentro desses jogos que eu assisti, foi o jogo que o CSA teve mais dificuldade de criar oportunidades. Não foram tantos lances assim, fora de casa. E o Ceará ganhou essa partida, estou mostrando aí para vocês, por 1-0. No jogo contra o Bahia, foi um Bahia com um time misto, me parece. Não tinha todos os titulares. No decorrer do jogo, entrou alguns titulares, né? William José, o Eric, eu acho que começou jogando, inclusive fez o gol, né? O Iago, lateral esquerdo, que, se eu não me engano, é o lateral reserva, né? Porque o titular é aquele que jogou contra o Vasco na Série B, cara. Luciano Juba, né? O Iago fez o gol, e o Eric, aquele que eu até pedi aqui no Vasco, né, volante lá do Atlético Paranaense que o Bahia contratou nessa temporada, muito bom jogador. O Bahia ganhou por 2-1. Não, nesse confronto aqui, eu já achei um Bahia no primeiro tempo com muitas chances, né, várias chances. O início do segundo tempo também, marretando. O placar nem era para ser 2-1, mas já foi um jogo que o CSA também criou algumas oportunidades. Né, eu vi dessa forma. E contra o Grêmio, família vascaína, que é o confronto mais recente, né, que o CSA passou para a próxima fase, já foi um jogo diferente. Assim, o Grêmio é um time bem limitado, podemos dizer assim como o nosso. Tanto que os gols do CSA são gols de falhas. E aí eu nem vou defender, nem vou falar que o Vasco é melhor nesse sentido que o Grêmio, porque não é. Porque não, o Vasco também erra muito, falha muito. Mas desses 3 jogos, foi o jogo que mais o CSA marretou. Teve várias oportunidades, jogou em cima, os melhores momentos mostram isso. Foi o CSA em cima o tempo inteiro e poucas jogadas do Grêmio. O campo, eu achei que a bola quica muito assim nos melhores momentos, mas eu acho que dá para praticar, dá para o Vasco chegar lá e jogar bola e ganhar deles. É um jogo difícil, caldeirão, pressão, mas depois de ouvir tudo isso aqui, não é possível, né, Vasco?
E claro, né, como a gente está pontuando aqui, é um confronto que vai acontecer só lá para julho, agosto, a gente espera um Vasco mais organizado dentro da filosofia do Diniz, mentalmente, fisicamente, para conseguir ganhar os jogos fora de casa, que é onde o Vasco tem muita dificuldade. Então é importante buscar um bom resultado lá para a gente definir aqui em São Januário e, claro, não repetir o que aconteceu contra o Operário. Entendo que o Operário é um time mais organizado e mais qualificado, porque de tudo isso que eu acompanhei, eu achei um sistema defensivo bem limitado. Bem limitado. E aí, né, o Ryan pode se criar, Verrete, Nuno Moreira, o próprio Coutinho. É um time de força física, né? Geralmente esses times, né, da Série C, Série D vão optar por jogadores operários, que vão correr, que vão lutar. E aí o Vasco pode ter muita dificuldade nesse sentido. Eu não vou falar mais uma vez sobre isso, porque estou sendo repetitivo. O Vasco precisa colocar mais saúde dentro de campo. Por isso que hoje eu defendo um Vasco somente com Coutinho ou com Verrete. Tem que segurar um dos dois, para o Vasco ter mais saúde, para o Vasco competir mais fisicamente. Por exemplo, contra o Fluminense, o Vasco não conseguiu jogar, tecnicamente falando. Então vamos competir, vamos correr por cada bola, vamos lutar, vamos marcar pressão, vamos forçar o erro do adversário. Só que o Vasco não consegue fazer isso por essa limitação física. Não somente do Verrete e do Coutinho. Não somente do Verrete e do Coutinho, né? Tem o Piton, que não marca nada, que é lento, que é mole também. Aí o sistema defensivo, os volantes ali com o Hugo Moura ainda até corre bem, mas também é pesadão. Tietê já não é um garoto. O Nuno Moreira e o Ryan, eles têm dificuldades, sim, para recompor. Eles demoram para recompor. Não são aqueles caras leves que vão, né, tipo o pé que era. Não. Então você junta Nuno e Ryan, que tem essa dificuldade de recomposição, coloca Coutinho e Verrete, que são lentos, tem o lateral esquerdo que não marca nada. Olha só, o Vasco sem a bola é um time frágil. Com Carille, com Felipe e agora com Fernando Diniz. Principalmente quando o jogo não encaixa. Então nesse jogo contra o Ceará, claro que a gente tem que dominar mesmo fora de casa. Mas geralmente não acontece isso. Não aconteceu contra o Porto Cabelo. Não aconteceu contra o Ceará. Não aconteceu em nenhum jogo fora de casa. Mas, Thiago, é um time da Série C. Sim, é um time da Série C. Mas continuo batendo na tecla. Você pode entrar em campo com esse time e a coisa não acontecer, tecnicamente falando. Né? Os caras conseguirem na imposição física, marcar pressão e o Vasco não conseguir. Então tem que tentar colocar saúde no time titular, mesmo achando que o Diniz não vai fazer isso, família. Jogadores, como eu disse pra vocês, tá até aqui, separei o time titular que jogou contra o Grêmio, né? Esse atacante aqui, acho que é o Thiago Marques, cara, fez 2 gols no jogo de ontem contra o São Bernardo, ganhou por 3-1 e eu tava acompanhando assim algumas análises, foi um time que reativo, né? Que domina a técnica de ser um time reativo. Eu ouvi lá, basicamente, de um torcedor que estava comentando, jogando nos contra-ataques. Então o Vasco tem que ter um bom resultado jogando lá para não sofrer em São Januário nesse estilo de jogo. Mas como eu disse, é o Camacho. Tô mostrando para vocês aí, pra galera que não lembra, né? Foi revelado aqui no Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, tem boa técnica, mas já tem os seus 35 anos e tá jogando aqui como volante. De repente é um setor do campo que o Vasco vai poder aproveitar, né? Não tem tanta pegada mais do Camacho. Não sei o parceiro dele, eu não conheço, né? Se é um pitbull. Mas é um jogador técnico que vai ter dificuldade, né, em marcar ali, auxiliar nessa marcação, porque já tá com 35 anos. E eu separei aqui também a foto do tal de Brian, né? Ele fez gol de pênalti contra o Bahia e fez um gol de falta contra o Grêmio, né? O 3-2. O Grêmio, vale a gente dizer, né? O Grêmio vira a partida, o CSA sai na frente, o Grêmio faz 2-1 com o Dodi, golaço, eles empatam numa fubazada. E aí tem o gol de falta desse Brian, que me parece ser um bom jogador. Joga de cabeça em pé, tem boa virada de jogo, né? É aquele camisa 10 clássico, né? Canhoto, vira pra lá, vira pra cá, joga de cabeça em pé. Eu achei um jogador também que o Vasco tem que ficar de olho. Mas eu sei que é uma ignorância minha, pode até ser, mas tem que golear. Principalmente aqui. Lá eu nem vou falar nada, porque fora de casa, campo difícil, pressão do torcedor, a gente não pode perder. Agora, aqui, você me entendeu, né? Fui.